Graça e paz do Senhor, amém, irmãos? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo Capelete, sou casado com a Silvia já há 30 anos. Eu e minha esposa, nós decidimos há 16 anos atrás abandonar todas as coisas para morar com pessoas que ninguém queria. Travestis, prostitutas, bandido, assassino, traficante, drogado, preso. Todo tipo de gente boa que você pode imaginar está na minha casa hoje. Então, mas a proposta que nós recebemos aqui da Missão na Íntegra é nós podemos pensar um pouco sobre avivamento, poder de Deus ou marketing. Então, é o nosso desejo que a gente possa entender. E eu me fiz valer sobre alguns livros que eu quero citar aqui nessa noite para você. E se você tiver acesso a esses livros, por favor, comprem os livros, né? Um dos livros é do autor Wesley Duell, que ele diz sobre reavivamento, né? E é um livro interessante, de um pastor muito inteligente. O outro livro que eu tomei posse para poder tentar pensar junto com vocês é do Jorg Moltmann, O Espírito de Vida, que ele escreveu pela Vozes. Então você pode também tomar assento. E também eu peguei um livro sobre a história do avivamento, de um outro americano que eu não consigo lembrar o nome, mas você pode ver, tem vários livros sobre a história do avivamento, mas nessa semana passada e nessa semana eu pude ler os 4 livros que eu peguei para poder tentar pensar alguma coisa, mas eu queria pensar algo que fosse um avivamento latino-americano, e não só um avivamento que passe pelas referências e pelas bases, não que não seja histórica, mas que não passe somente pelas bases de americanos, ingleses, alemães, europeus. Mas eu gostaria de passar nessa noite com você sobre uma história que hoje nós já temos, é a história dos brasileiros, a história avivalista dos brasileiros. Então hoje, quando nós vemos o crescimento da igreja evangélica no Brasil, nós até nos empolgamos com os sinais de força numérica que essa igreja tem. Nós somos aproximadamente 40 milhões de brasileiros que nós somos cristãos, evangélicos. Nos empolgamos com isso, com a força demonstrada, obtida através da história. No entanto, nós nos assustamos também, que isso também faz parte do avivamento, ser assustados ou ser surpreendido com várias ações negativas que essa comunidade de 40 milhões de pessoas que se reúnem e falam que tem a presença de Deus e que andam conforme Jesus, que nos traz tais deformações da fé e a falta de profundidade de amor com Deus, com o próximo e com o conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes nós carregamos a Bíblia externamente, mas a palavra de Deus não vem ao nosso coração, simplesmente tem uma marca somente, mas internamente sem nenhuma aplicação. Nossa atenção precisa ser voltada para como discernir quais são as atividades que podem demonstrar o verdadeiro avivamento. Porque nós, quando pensamos em avivamento, nós pensamos num avivamento de multidões se convertendo, de pessoas entrando nos templos enormes sendo erguidos para acumular pessoas dentro de 4 paredes, aonde todos eles estão de verdade voltados na história para uma pessoa que de verdade se entregou de todo o coração e se arrependeu de todo o desejo maligno que ele possa ter para poder desenvolver a história. Então nós não queremos ver, e talvez nós não vamos mais ter condições, não estou falando que Deus não pode, porque Deus
Ele pode fazer, e Ele não está obrigado à minha pessoa, Ele está livre a tudo. Ele pode fazer um movimento desse no Brasil. Mas uma das coisas que a gente vê o crescimento brasileiro de 40 milhões de pessoas, mas a profundidade da relação com Deus é tão pouca, que não tem evidência nenhuma na sociedade. A corrupção continua, a violência continua, a cidade continua sendo devastada por tantas violências, e parece que isso não é sinal de avivamento. Quando o avivamento vem, a sociedade, a cidade, o bairro é invadido pela presença de Deus, ao ponto de transformar também todas as pessoas que estavam ao redor dela. Então é uma coisa que a gente precisa conversar. Então, como sabemos que as realizações de uma comunidade ou de uma pessoa é o poder de Deus ou é o marketing? Como que a gente pode realizar? Eu não sei muito sobre marketing, eu só sei que Deus me mandou amar e eu estou tentando aprender a amar. Mas é uma das coisas que a gente precisa entender para a gente poder voltar para o avivamento. A linha entre o avivamento e o marketing é uma linha muito tênue, porque o marketing, ele nasce na Revolução Industrial, e mais ou menos nos anos 40 ele toma força e ele começa a manipular por causa do mercado. Então hoje as igrejas se tomam do marketing muitas vezes, ou algumas comunidades que se dizem igreja de Jesus se tomam do marketing para simplesmente encher pessoas, escravizá-las, oprimi-las ao ponto deles se tornarem pobres, e aqueles pastores que estão manipulando se tornarem mais ricos do que qualquer outro cidadão normal na cidade. Então esse é um marketing que pode ser manipulado. Nós também não podemos abrir mão de falar que a gente não pode usar o marketing, mas eu acho que tem uma maneira melhor de se usar o marketing. E essa maneira, nós podemos afirmar que a maneira melhor de se usar o marketing é que quando acontece algo, nós podemos mostrar para o mundo as manifestações de Deus. Não estou dizendo aqui que você não deve usar. Eu uso o marketing, eu uso as redes sociais, eu uso essa sociedade webiana para poder tirar dinheiro de alguns, para simplesmente construir casas para pobres que estão sem casas, debaixo de viaduto e tudo mais. Eu acredito que nós podemos usar e pedir de verdade para uso dos outros, e não para uso próprio nosso. Então nós precisamos entender. E assim, precisa ser também usadas para o bem da sociedade, e não para o mal, e nem para manipular pessoas, como nós vemos que os marqueteiros podem ter e têm condições de fazer. Então é algo que a gente precisa usar, e o marketing pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Mas a igreja, a comunidade de Jesus, que se encontra e que quer saber sobre o avivamento, ou está em avivamento e eu não fui acometido disso, a gente possa usar esse marketing para o bem. Então, todas as comunicações, ou todos os instrumentos, ou todas as ciências, nós devemos usar para o bem da humanidade. A comunidade cristã, ela precisa aprender a declarar e anunciar as boas novas do Evangelho. E isso é marketing abençoado por nós. Mas eu não quero me deter aqui na ideia de marketing, porque eu acho que nós estamos aqui para saber sobre avivamento. Eu acredito que esse movimento, denominado avivamento, pode ser encontrado em várias partes da Palavra de Deus, no Antigo ou no Novo Testamento. Eu quero me deter em algumas coisas que aconteceram, como Moisés na sarça ardente. Ali eu vi um avivamento, porque um homem que teve um encontro com Deus, que se encontrou ouvindo Deus numa árvore, ele pôde libertar um povo de milhões de pessoas que passaram pelo deserto a comando dele e chegaram a um país que ali mana leite e mel, e aonde foi esclarecido a justiça, e aonde os pobres não poderiam existir, aonde eles poderiam fazer com que as pessoas pudessem comer, beber, e todos tinham na justiça de verdade a comida, porque o maná só chegava um dia de manhã, e quem pegasse mais era apodrecido, ou seja, era igualdade para todo mundo dentro do deserto. Então eles aprenderam a dividir, eles aprenderam a não acumular. Parece que a vida no deserto é uma denúncia contra
a nossa sociedade consumista e também de acúmulo de riqueza. Deus só falava para o povo, só falava para o povo ir buscar só o Gomer que tinha como referência para todos eles. E todo mundo ia lá e comia. Então parece que a vida no deserto é uma denúncia contra um falso avivamento. Porque avivamento é quando nós começamos a entender que Deus vai dar só aquilo que é necessário para a gente poder viver. Então no Antigo Testamento nós encontramos isso, nós encontramos profetas como Elias, Eliseu, Isaías, que vão de verdade condenar os reis, mas nós também encontramos reis avivados, sacerdotes avivados, aonde nós podemos perceber que a palavra de Deus fez efeito depois de muitos anos de não ter feito efeito. Então uma das coisas que a gente pode perceber é que a palavra de Deus está cheio de avivamentos em pessoas, em povo, e que a gente fica abismado de saber como que Deus agiu de tal forma nessas cidades e nessa sociedade, ao ponto de transformar pessoas e grupos para fazer com que o nome dele seja glorificado. Então, a gente só pode encontrar o verdadeiro avivamento quando nós vemos, através de Jesus, o poder do Espírito Santo que vem nas pessoas. E muitas vezes a gente percebe que a comunidade esqueceu de olhar para o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que vai fazer com que a gente abra a mão de tudo para poder viver em prol dos outros. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que todas as ações e as falas de Deus, nesse período da história que nós estamos vivendo, já não são os pais, nem os profetas, porque eles já falaram. Hoje, Deus fala através do seu Filho, e isso ficou certo lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. Então, durante toda a conferência que nós podemos ter, nós temos que pensar seriamente que o avivamento tem que passar pelo Cristo, e esse Cristo cheio de Deus vai fazer com que a gente seja tocado por Ele, ao ponto de a gente poder ser avivado. Avivamento genuíno, sem a cruz, sem Cristo, sem o Espírito Santo, não existe. Então, avivamento genuíno é só através do Espírito Santo, de Jesus e da cruz. Em segundo lugar, não existe método para estabelecer um avivamento. Houve na história alguém que já criou o método. Finney foi um dos maiores criadores de metodologia avivalista. E ele era advogado e por isso ele poderia agir dessa forma, metodologicamente. Mas não existe metodologia, não existe uma fórmula que você vai usar para que o avivamento venha, porque o Espírito ele sopra para onde ele quer e ele vem da onde ele quer. Metodologia faz com que a gente nunca seja surpreendido pela presença de Deus. Então não existe metodologia. Nós podemos ser tomados hoje de um poder sobrenatural, mas se nós não saímos daqui para fazer algo pela sociedade, só passou de um evento que nós sentimos algo, talvez uma borboleta na barriga, talvez falamos em línguas, mas ao mesmo tempo não temos atitude nenhuma de amor para com o próximo. Então isso não foi avivamento. Então não é um método que faz com que o avivamento aconteça, é algo que a gente precisa entender. Em ocasião alguma na história foi por causa de métodos, mas foi por causa de um coração arrependido, de confissão de pecados, da essência do homem quando se encontra com Deus e percebe que ele é tão pequeno ao ponto de saber que ele pode ou não ser usado por Deus, mas o desejo de todo mundo é saber. Em terceiro lugar, eu queria falar que não existe como mensurar quanto de tempo pode existir um avivamento. Pode ser um dia, 2 dias, meses, anos, pode passar séculos o avivamento na vida das pessoas, como Jonatas Edwards na cidade aonde ele pregou 4 vezes o mesmo sermão, o pecador na mão do Deus irado, os pecadores na mão do Deus irado, tem até a tradução na editora da PES, e esse avivamento falaram que durou 100 anos, e todas as pessoas temiam a Deus por causa desse sermão. Mas não existe um tempo que a gente possa falar, não, existe um tempo para o avivamento. Não existe um tempo, porque existe sim, é Cristo marcando as pessoas
para que elas possam se abrir para os outros. Em quarto lugar, eu queria deixar claro que não existe exclusividade masculina. Porque o Espírito Santo dá dom para quem Ele quer. Você acha que os avivalistas, ou seja, a gente está falando de uma história, e é claro que na história a gente vai perceber que culturalmente a cultura já era machista. Então a gente só ouve histórias de pessoas e de homens que eram avivalistas, cheios do Espírito Santo, mas esquecem de falar de Teresa de Ávila, esquecem de falar de outras mulheres que foram revolucionárias na sua história. Então não é domínio machista. É lógico, eu estou falando para aqui em Salvador, não estou querendo falar que você tem que deixar de ser homem. Não, você tem que ser homem. Mas o Espírito Santo vai escolher quem Ele quer para trazer o avivamento, porque Ele é Deus, Ele sabe que é melhor para nós. Pode ser você, pode ser o seu marido, pode ser a sua mulher, pode ser uma menina. Então nós temos que entender que o avivamento vai trazer igualdade, porque como que a gente pode perceber em Gálatas 3:28 que diz assim: nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho nem fêmea, porque todos são iguais em Cristo Jesus. Então não existe macho nem fêmea. Deus pode escolher encher você do Espírito Santo e fazer uma mudança tremenda na cidade. É claro que a gente tem que pensar que, graças a Deus, nesses 2 séculos, nesses 2 últimos séculos, as mulheres cresceram, se libertaram, porque elas simplesmente eram subservientes, elas eram só mães, elas só criadas de maridos obcecados pelo poder. Mas hoje não, hoje nós podemos ver mulheres assumindo papéis muito mais importantes do que o homem, e sendo mais fiel do que o homem, ao ponto de se agradar e ser agradada por Deus. Então nós podemos perceber que existe uma grande possibilidade, e hoje talvez a gente possa falar que esse movimento feminino também não deixa de ser um avivamento, porque houve uma libertação dessas mulheres que foram oprimidas por tantos anos. E a gente não pode mais permitir que as mulheres sejam escravas e estejam debaixo dos pés como o capacho do homem, porque ela é humana, gente que Deus ama. Não tem jeito. Precisamos mudar isso. Em quinto lugar, o poder de Cristo, ele não é monopólio de nenhuma denominação. Dá para entender? Deus pode derramar na rua o poder, porque se nós pararmos de clamar, as pedras vão clamar. Então, o poder divino não está em nenhuma denominação, não é monopólio teu. Deus é livre e Ele faz o que Ele quer, aonde Ele quer e como Ele quer. Por isso não dá para ter metodologia para falar sobre avivamento. Em sexto lugar, os milagres mirabolantes que nós muitas vezes corremos atrás, as profecias que nós estamos indo atrás, que o Novo Testamento não valida essa autoridade, não dá autoridade para você correr atrás de profeta coisa nenhuma, porque é o profeta que tem que vir até você no Novo Testamento, e não você ir até o profeta. Avivamento é quando você já sabe o que você tem que fazer, e você não tem que ficar correndo e colocando rédea através de pessoas que acham que estão falando sobre Deus e que acham que estão dando a direção de Deus para a tua vida. Então não existe. E também muitas coisas que são milagres mirabolantes, dons, muitas vezes só traz a condenação, e Cristo ainda um dia vai falar: olha para trás de mim, malditos, eu nunca, jamais te conheci. Então parece que não é milagre, não é método, não é nada. Eu não posso acreditar em avivamentos mitológicos que nós muitas vezes passamos na nossa sociedade. A sociedade está desesperançada, ela não visualiza mais o futuro, ela não consegue mais saber para onde ir, ela está correndo como ovelha que não tem pastor, porque ela não sabe para onde ir mais. Surgiu um profeta ali, vai todo mundo correndo lá. Surgiu uma profeta aqui, vai todo mundo correndo lá. Por quê? Porque ela está desesperada, ela precisa de uma resposta de Deus.
mas talvez a resposta de Deus é o silêncio, para que você entenda que Ele está do teu lado. Então, a sociedade está perdida. Aonde tem pastores também, que se vestem de piedades nas suas televisões e até mesmo nos seus púlpitos, para simplesmente massacrar e matar e fazer com que as ovelhas não tenham mais vida. Onde o povo continua sendo oprimido e empobrecido. Onde a teologia é elaborada só pela sociedade dos dominantes, para continuar escravizando o pobre. Então, não dá para substituir a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Então, o avivamento acontece quando? Nós estamos ligados com quem para que o avivamento aconteça? O avivamento, ele só vai acontecer quando nós entendemos que pelo poder do Espírito Santo, nós temos um caminho a seguir, qualquer um de nós. E por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 4, verso 18. E eu queria falar algumas coisas para você. Então, é só um alerta a esses tópicos, para que você possa entender e que você não seja enganado, nem enganada, pelas pessoas que vivem se alimentando do seu sacrifício. Não deixe ninguém se alimentar do seu sacrifício. O sacrifício é teu. Deus quer te usar. Deus quer mobilizar você para uma obra muito maior do que você imagina. Então eu separei esse texto porque eu acredito que esse texto é algo que tem uma essência. Não vou falar para você que existe um método, mas eu acho que existem elementos que de verdade a gente pode detectar onde está o avivamento. Então, eu separei esse texto porque quando Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, algo aconteceu com ele. E foi-lhe dado um livro, capítulo 4 de Lucas, verso 18, foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, e tornando a dar aos ministros, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos. E nele então começou a dizer: hoje se cumpriu as Escrituras nos vossos ouvidos. Então, como que a gente pode ver os elementos de um avivamento nesse lugar? A primeira coisa que a gente pode ver nesse texto, que vai fazer com que a revolução aconteça, é quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Esse é um elemento essencial para o avivamento acontecer. Mas nós não estamos falando de uma pessoa que ela é simples, ou que ela é segundo plano na Trindade. Nós estamos falando do próprio Deus que vai vir ao encontro nosso. Nós estamos falando daquele que tem autoridade no céu e na terra. Nós não estamos falando de uma pessoa que ela não estava na criação e nem elaborou a criação. Nós estamos falando de uma pessoa que ela continua sendo Deus. E hoje nós estamos só nesse tempo por causa dele mesmo, do Espírito Santo. E que muitas vezes nós deixamos subjugados, nós deixamos de lado, nós não damos prioridades para ele. E muitas vezes esquecemos que ele está em nós. E Paulo vai falar que a melhor coisa que nós temos a fazer é estar cheio do Espírito Santo. E ele usa um gerúndio que sempre tem que estar cheio do Espírito Santo. E para mim, estar cheio do Espírito Santo, irmãos, nada mais é do que Gálatas 2:20.
Não existe como estar cheio do Espírito Santo se você não entender que você não vive mais para você, você vive para Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É a única forma de você entender que o Espírito Santo está em você, é você entender que você não vive mais. Ou seja, quando o Espírito Santo unge uma pessoa com o elemento principal de um avivamento, ela não vive mais para ela, porque ela vive para o Cristo. E eu acho que tem muita gente vivendo para si dentro das igrejas. Eu acho que tem muita gente pensando nas suas próprias dificuldades. Aqui não é um lugar de banco que você vem e retira o que você quer. Aqui não é um lugar onde Deus vai ser o balconista que vai responder todas as suas orações. Aqui não é um lugar onde você vai encontrar um Deus que está sempre a teu serviço. Mas Ele vai encontrar aqui um Deus que quer que você se torne um serviço para Ele. Não tem jeito. O elemento principal da vida é o Espírito Santo. É a pessoa do próprio Deus. Que nós precisamos entender que se nós não vivermos, Ele vai viver em nós. Enquanto nós lutarmos para querer viver a vida que queremos, nós simplesmente vamos nos frustrar. Nós vamos deixar de lado a vida que Deus tem para nós. Ah, Deus tem as bênçãos para nós. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando das bem-aventuranças que Deus falou, que você vai ser perseguido, que muita gente vai até matar você, mas você vai ser bem-aventurado. Eu não estou falando de você enriquecer. Eu estou falando de você ser mais humano, de você se parecer mais com Jesus. Porque esse é o elemento principal, estar cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas. Tem muita gente que não fala em línguas, mas é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não dá um dom só, ele dá vários dons. Se ele desse só um dom para a igreja, você já viu um globo ocular andando sozinho? Aquela gosma andando sozinho. Já viu? Mexendo assim, e aí, beleza? Já viu ou não? Não, né? Então, um corpo não é feito só de olho. Você já viu uma mãozinha só na família Adas, e na minha casa, que tem uma mãozinha só andando? Você não vê. Por quê? Porque o Espírito Santo tem que dar os dons. E Ele distribui os dons. E Ele faz como lhe apraz, porque é Ele que dá. Não é você que quer, é Ele que dá. Você tem que pedir, e Ele vai te dar. Mas o Espírito Santo é o elemento essencial para que o avivamento venha para a nossa vida. Mas o que vai acontecer quando eu tiver o Espírito Santo? Você não vai ficar caindo, você não vai ficar pulando. Eu até gostaria que todo mundo pulasse, mas eu gostaria mais que todo mundo se ajoelhasse e chorasse. Porque aí sim nós podemos ver que nós estamos arrependidos pelo nosso pecado, pelo nosso egoísmo, pela nossa ganância, pela falta de amor que nós temos. E aí sim a gente poderia ver, não, o Espírito Santo, acredito que está aqui, porque Deus está derramando arrependimento. Porque essa é a primeira pregação que tanto João como Jesus falam: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Estar cheio do Espírito Santo é ter o desejo de trazer Deus para a terra, é trazer o reino dele para a terra. O desejo daquele que está cheio do Espírito Santo não é fazer o seu céu, mas é trazer o céu até a terra. É algo que nós precisamos entender como pessoas que queremos estar cheios do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não significa que eu tenho que abandonar tudo, mas eu tenho que entender que na minha lucidez eu tenho que olhar para o meu próximo. Então uma pessoa que está avivada, que nós podemos ver isso em Jerusalém, os caras se embebedaram do Espírito Santo no capítulo 2, mas eles não perderam a lucidez, como muitos aí dizem que perderam a lucidez, perderam o equilíbrio.
Mas eles não perderam a lucidez. O que foi feito com eles, o Espírito Santo os levou a dividir as coisas, a partilhar tudo o que tinham, vender as suas riquezas, dar aos pobres e necessitados. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz você ver a criação como um todo, mas enxergar o seu próximo como algo diferente na sua vida. Porque se ele é meu próximo, eu não posso deixar ele sofrer. Então o Espírito Santo, por mais que nós possamos estar embebedados e cheios dele, ele não tira a nossa lucidez, que nós temos que agir, uma lucidez com loucura, porque hoje é loucura, aquele que larga tudo, que abandona tudo, que vende tudo, que dá aos pobres. O pastor deve estar até falando assim, poxa, mas se o cara vender tudo, está doido. Ou você mesmo está pensando, não, eu vou vender tudo? Está doido. Não, quem está cheio do Espírito Santo, vai olhar o próximo como um fator prioridade da criação. E isso me faz entender que avivamento tem um sinal redentivo. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero, de verdade, libertar as pessoas que estão escravizadas pelo aluguel, pelo trabalho escravo, pelas crianças que trabalham ainda no nosso país, pelas crianças que não estudam, estão analfabetas. Por quê? Porque o Espírito Santo me enche ao ponto de eu enxergar melhor o meu próximo. O Espírito Santo não me enche para eu me fechar, o Espírito Santo não me enche para eu poder ficar enclausurado, mas o Espírito Santo me enche para me aproximar das pessoas, porque é isso que Jesus fez. Jesus, ele não se fechou, e quando Deus ungiu, ele falou assim, ele me enviou a evangelizar os pobres. Então quem está cheio do Espírito Santo não vai ficar dando glória a Deus o resto da noite, mas ele sabe que ele tem uma função, ele tem um foco. Quem está cheio do Espírito Santo tem um foco, e esse foco, a Bíblia deixa muito claro, são os pobres. E aí nós ficamos pensando que ser de verdade cheio do Espírito Santo é estar num local onde tem muita gente ouvindo uma pessoa eloquente ao ponto de fazer com que a gente pule, dance, sentir a presença de Deus. Mas essa presença, ela precisa continuar. Eu trabalhava numa empresa onde um menino, ele se converteu comigo e ele começou a frequentar uma igreja, e ele falou, cara, lá eu sinto a presença de Deus e tal. Aí começou aquele movimento de cair na igreja. Aí ele veio, pô, eu caí hoje na igreja. Eu falei, o que é? Tropeçou? Porque é o que estou te ensinando, cara, você tem que entender. Tropeçou, caiu, o que aconteceu? Eu falei, não, cara, veio um pastor lá, ele passou o paletó, eu caí e tal. Eu falei, tá, e aí? Você parou de mentir? Você parou de olhar para as mulheres como você olhava? Você parou de cantar todo mundo? Não, mas isso não aconteceu, eu só caí. Eu falei, então só caiu mesmo. Porque quem está cheio do Espírito Santo, isso não vai acontecer. Então presta atenção, cara. Os movimentos extraordinários precisam continuar ao ponto de me purificar, de ouvir o próximo e fazer com que ele seja prioridade na minha vida. O foco é aquele que sofre. Então quem está cheio do Espírito Santo, ele vai se compadecer dos outros. E parece que Jesus também diz isso lá em Mateus 9, de 35 em diante. Ele vendo as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam perdidas como ovelhas que não tinham pastor. Então quando ele se compadece, é que ele sofre junto. Então o Espírito Santo que ungiu a Jesus, fez com que ele se compadecesse da humanidade perdida. E nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, o que acontece com a gente? Será que o foco de verdade é eliminar a pobreza? Será que o foco de verdade é eliminar o analfabetismo? Será que o foco de verdade é acabar com essa tristeza da sociedade, aonde poucos têm muito e muitos têm pouco? Será que é isso?
Será que nós vamos ter de verdade uma preocupação maior com a sociedade? Porque quem está cheio do Espírito Santo, meu irmão, vai se preocupar com todos os desdobramentos sociais que existem na minha cidade, no meu país e no meu mundo. Ser cheio do Espírito Santo é poder se preocupar com aquele que está sofrendo, com aquele que não tem, ele precisa ter. Então Jesus, ele veio, e quando ele fala para evangelizar os pobres, não é ir lá dar folhetinho não, viu, irmão? Com o carimbinho da sua igreja, ou então ficar na esquina lá no farol, falando, folhetinho aí para você. Evangelizar tem muito mais do que só falar. Eu tenho um ex-traficante de droga internacional na minha casa chamado Mário. Ele mais viveu preso do que viveu solto, esse cara. Hoje ele está sendo treinado para ser missionário. É um cara sensacional, um cara que está disposto, um cara que está querendo aprender, 59 anos. Eu apresento ele como meu pai, todo mundo acredita que ele é meu pai. E aí eu dou risada, e ele olha, né? Esse cara fala assim: pastor, falar é barato. Eu quero ver gente trazer gente para dentro de casa. É barato, pastor, falar. Eu quero ver a pessoa tirar dinheiro do bolso e entregar para sustentar 140 crianças. Barato falar, pastor. Falar até papagaio fala, olha. Agora eu quero ver, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai só falar. Ela vai se compadecer ao ponto de focar a vida em libertar as pessoas, não importa qual seja a libertação, é redentivo. Nós vamos salvar pessoas para o céu? Sim. Nós temos que encher o céu? Sim. Mas nós não podemos deixar essas pessoas que vão morar lá no céu sofrer aqui na terra. Dá para entender? Dá para entender que a gente não pode jogar todas as soluções do mundo lá no céu? Não, lá no céu eu vou ter uma casa. Não, lá no céu eu vou comer. Então vai logo, porque se está passando fome, logo vai morrer, vai lá mesmo comer. Qual é o papel da comunidade que se encontra avivada? O papel da comunidade que se encontra avivada é eliminar a fome, é eliminar a sede, é eliminar o analfabetismo, é eliminar aquilo que escraviza o ser humano. Porque parece que na minha Bíblia está escrito que Deus enviou o seu Filho, e assim como Deus enviou o Filho enviou os seus discípulos ao mundo. Parece. Então a igreja tem um papel redentivo no avivamento, porque esse é o sinal do avivamento. Se nós construirmos templos simplesmente para sentar, não adianta nada. Mas se nós construímos um lugar onde todos podem usar, todos que eu digo não só da comunidade cristã, mas a comunidade que se encontra na cidade usar, vai valer mais a pena, porque vai ser redentivo. É algo que a gente precisa entender. E a Bíblia fala da seguinte forma: e o dia do Senhor, o dia aceitável do Senhor. Então, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela sabe qual é o foco dela. Não é só ficar no blá blá blá, mas é ser usada por Deus para libertar pessoas, porque isso é redentivo. Não é libertar as pessoas só do inferno eterno, mas é do inferno terrestre que ela está tendo. Porque se ela não come, ela está no inferno. Ela vai ranger o dente. Se ela não bebe, ela vai morrer de sede. Então nós precisamos entender que avivamento é aquele que se enche do Espírito e se preocupa com a sociedade que está localizada na vida dele. E a primeira coisa que ele enxerga depois que ele está cheio é o outro. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos enxergar o outro. Tem gente que fecha o olho, porque não quer ver. Tem gente que levanta o vidro do carro, porque não quer dar. Tem gente que não para em lugar nenhum, porque não quer ser abraçado, não quer fazer nada.
E aí ele fala assim: hoje chegou o dia aceitável do Senhor. Dia aceitável do Senhor, o que seria no Antigo Testamento? Só pode ser o sábado. Não tem outro dia aceitável. Chegou o sábado. Vai todo mundo virar adventista? Não, cara, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que sábado no Antigo Testamento, Walter Brueggemann, ele escreveu um livro sobre o sábado. E ele fala que o sábado só é a resistência para o sistema. Quem guarda o sábado, guarda porque quer resistir ao sistema. Sabe por quê? Porque no sábado, no Antigo Testamento, ninguém podia trabalhar. Então quem não trabalha não ganha dinheiro. Você está indo contra o sistema. Se a tua empresa falar para você: ó, você vai trabalhar, e você fala: não, não vou porque eu não vou ganhar dinheiro hoje, eu vou servir o meu Deus. Sabe o que ele está falando? Perdeu o emprego. Mas na verdade, o dia do Senhor é o dia da resistência contra a desumanização. O dia do Senhor é onde eu abro mão. O dia do Senhor é onde eu devolvo o dinheiro que eu peguei. O dia aceitável é onde eu perdoo as dívidas que eu tive, ou que eu tenho, ou que eu fiz. Fui perdoado e perdoo. O dia aceitável do Senhor é onde eu recuso tudo de sistema que vai me favorecer para eu poder favorecer o outro. Então quem está cheio do Espírito Santo sabe que o dia aceitável chegou. E esse dia aceitável não é só o sábado, meu amigo. São todos os dias para a comunidade cristã. Porque todos os dias nós temos que fazer com que a violência desapareça da nossa vida. Todos os dias é dia de fazer bondade. Todos os dias é dia de fazer algo diferente para o outro. Todos os dias. Então, avivamento é você entender que você vive para resistir à maldade que está dentro de você. Então o sábado, no Antigo Testamento, era o dia para você resistir à maldade que está dentro de você. Então hoje, aqueles que estão avivados, cheios do Espírito Santo, ele tem que viver o dia da resistência do mal que tem dentro de você. E quando você não age de maldade, você está tratando de você e do outro. E parece que a Bíblia fala da seguinte forma: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Estar cheio do Espírito Santo é você não perder a oportunidade de fazer o bem para aquele que te fez o mal. E parece que em 1 Pedro capítulo 3, verso 8, verso 9, 10, 11, 12, ele vai falar da seguinte forma: não pague mal por mal, nem injúria por injúria, mas bendizei essas pessoas. Sabe o que é bendizer? Bendizer no Novo Testamento é jogar bênção. Mas como que você joga bênção? Você vai pegar um carro e vai jogar na cabeça dele? Não, não é isso que ele está falando, gente. Porque para alguns é bem material. A bênção é quando a pessoa agir tirando o seu direito, falar mal de você, você falar o bem dela, falar que ela ainda pode ser usada, eliminar a dinâmica da violência. E é isso que nós precisamos entender. Então, avivamento, os elementos claros de um avivamento são a unção do Espírito Santo, o foco que tem que ser os pobres e os oprimidos, e esse foco tem que se transformar redentivo, ao ponto de a gente libertar as pessoas que sofrem. Agora, a gente não pode deixar de falar sobre o avivamento que acontece em todos os lugares do mundo. Mas eu queria falar dos avivamentos que acontecem aqui no Brasil, ou que aconteceu nos lugares aonde os brasileiros estavam. Então, o avivamento algumas vezes não foram relatados na história. Por quê? Porque a gente não tem americano para ficar escrevendo livro. Então não tem como o brasileiro escrever ainda. Mas eu acredito que um dia eu vou ver um livro sobre
os avivalistas brasileiros. Seria de suma importância isso. Então, algumas vezes, esses relatos da história não foram registrados porque estavam acontecendo nos bastidores e não nos altares, pois muitas vezes os mesmos estavam contaminados pela ganância, pelo ódio e pela concorrência de quem pode ter mais membro. Mas pode ser chamado de avivamento uma decisão de uma missionária que, por causa de um povo chamado angolano, em guerra, ela decide ficar quando as Nações Unidas estão com 2 aviões tirando todos os missionários de lá. E ela decide ficar na sua cidade, e as bombas, ao caírem em volta da casa dela, ela não é atingida. Parece que essa missionária tem nome. É uma mulher solteira, chamada Alzira. Isso para mim pode ser um avivamento. Enquanto todos fugiam de medo, ela pôde ficar corajosamente para poder continuar fazendo a obra daquilo que Deus mandou. É uma das mulheres mais fantásticas que eu já ouvi, e já vi, e já convivo com ela. Nunca vi uma pessoa semelhante a essa mulher, apaixonada por Jesus, arrependida dos seus pecados, ao ponto de fazer com que todos os homens, missionárias, se sentissem envergonhados, porque ela foi a única que ficou na guerra civil. Cheia do Espírito Santo, o medo vai embora, a coragem vem, e por causa do amor ao angolano, ela acaba ficando. E ela hoje mora no Brasil. Poderia decidir de verdade, porque mora e frequenta uma igreja rica, poderia decidir no Natal celebrar o Natal com pessoas abastadas, mas ela decide estar com marginais da sua cidade, porque ela compreende que ela tem que falar da alegria que o Evangelho pode trazer para aquele que está sofrido. Para mim, isso é Evangelho, isso para mim é avivamento. Pode ser avivamento também um menino que toma uma decisão com 17 anos, para ir à Grécia, estudar um livro neotestamentário, estudar a língua neotestamentária. Pode ser, ele decidiu ir para a Grécia, mas ao ponto, quando ele volta decidido que ele precisa ir para uma tribo na África, onde o mundo todo não conhece. E esse cara chama Ronaldo Lidoro. E lá houve grande avivamento naquele lugar, nos Cocombas, aonde um brasileiro foi usado por Deus ao ponto de fazer com que todos pudessem se converter dentro da tribo indígena. Isso é avivamento, aonde ele lutou contra feiticeiros, aonde a doença, ele foi acometido de doenças, de malárias e tudo mais, mas não abandonou o povo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ao ponto de fazer com que as pessoas pudessem entender que mesmo ele, na sua fraqueza, ele queria que o reino de Deus fosse para frente. Hoje, entrelaçado entre os índios, ele ainda vive lá com as suas fraquezas e com as suas falências na sua saúde, mas ele não pode parar, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus está indo junto com ele. É algo que a gente precisa entender. Brasileiro não se acomodou, só se acomodou aos humildes e fez com que a fraqueza se tornasse força para ele poder alcançar os outros. Pode ser chamado de avivamento também os jovens, que houve o chamamento de Deus para o sertão nordestino, onde tem pessoas que sofrem de todo mal, doença, falta de dinheiro, pobreza ao extremo, mas os jovens se reúnem para ir lá e falar do reino de Deus. Isso é um avivamento tremendo, e com isso eu podia falar do Sérgio Ribeiro e outros que estão lá no sertão nordestino, fazendo com que todos possam ouvir e também serem alcançados pelo Cristo que um dia nos alcançou. Também pode ser chamado de avivamento quando um missionário lutou um tempo da vida pelas crianças do Senegal, e ele foi preso absurdamente, de uma forma errada, e como ele amava as pessoas do Senegal, ele ainda na prisão, além de consolar os outros presos, além de falar dos outros presos, construiu uma cadeia melhor, para que todo mundo ficasse melhor, e não desamparou as crianças que estavam no seu orfanato. Esse cara tem nome, chama José Dilson, um brasileiro que ninguém dá
valor, que ninguém conhece muitas vezes, mas está lá, um avivalista, acontece a coisa num outro país, chamado Senegal, não perdeu a fé, não deixou de ser abalado pela prisão, mas continuou firme nos propósitos de Deus. Por quê? Porque amou a Deus um dia, e soube que Deus o chamou para aquele lugar, ao ponto dele falar: eu vou continuar amando, mesmo que esse povo não me ame. Pode ser chamado de avivamento também um casal de médicos que decide trabalhar só uma vez por semana, porque nos outros dias da semana ele vai servir as crianças e vai servir os pobres da sua comunidade. Esse cara tem nome, é um goiano chamado Afonso e sua esposa. Pode ser avivamento? Sim, claro que pode. Ele abandonou toda a sua riqueza, podia ganhar 80, 90 mil reais, mas ele ganha menos porque ele trabalha um dia por semana, porque aos outros dias ele quer servir as pessoas que ele ama. Isso é avivamento. Não pode ser. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos esperando um avivamento que veio do céu, que caia, que arrebate com o fogo. Mas eu quero falar para vocês que muitas vezes o avivamento está nos bastidores, porque os bastidores estão cheios de avivalistas, que nunca terão chance de estarem nos holofotes e nos palcos de sua igreja, mas estes sempre serão as resistências, estes sempre serão as velas, que nunca vão se apagar em volta do altar do Senhor, e que o mundo e a igreja precisa para se arrependerem e voltarem para os braços do Pai. E recomeçar uma vida dessa, quem sabe, se doarem de verdade ao Cristo que ainda é Senhor das nossas vidas. Quero terminar com uma pergunta para você. E essa pergunta é só para a gente poder pensar. Quando foi que você experimentou na sua vida a última experiência com o Espírito Santo? Quando foi? Quando foi que você percebeu que Deus te arrebatou para lugares pobres? Quando foi que Deus te arrebatou? Experiência do Espírito Santo. Quando foi que Deus te arrebatou para que você desse tudo o que você tinha acumulado aos pobres? Quando foi? Quando foi que você de verdade foi vencido por Deus ao ponto de falar assim: não posso mais viver sem você? Quando foi? Quando foi a última experiência que você teve com o Espírito Santo? O Espírito Santo sopra para onde Ele quer. E nós precisamos entender que o avivamento não tem como mensurar, mas existem elementos que a gente pode perceber na vida de alguns, que estão nos bastidores por aí. Pessoas que muitas vezes não vão se permitir subir ao púlpito, porque nem falar direito fala, mas estão cheias do Espírito Santo, fazendo bondade para todo lugar onde passa. Esses são poucos homens e mulheres que eu separei, mas tem vários no Brasil, vários avivalistas no Brasil, que eles nem sabem o que é avivamento, mas eles só sabem que eles têm que amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a tua força. Só sabem também que tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, o que fazer com um avivamento que é manipulado? Não esqueça, o elemento principal ainda é Deus. O foco principal de Deus é libertar as pessoas. Se você está escravizado, você nunca vai conseguir estar cheio. Mas quando você se libertar, porque Deus quer que isso aconteça, você pode ser cheio. Se libertar do comércio, do mercado, da política, dessa sociedade malvada, e poder voltar para ela, para simplesmente amá-los, que precisam de gente, para poder falar, e para poder fazer com que o amor de Deus chegue nela. O avivamento é levar o amor de Deus para as pessoas que sofrem. Amém.